Você já sentiu que existe algo em você que não pode ser explicado pela psicologia, pela religião ou pela ciência, como se houvesse um fio silencioso segurando sua consciência para não ir longe demais? E se esse fio não fosse uma metáfora, mas um circuito real, um nervo de Deus codificado por Todt Jehuti muito antes de qualquer livro sagrado existir? E se, enquanto você vive a sua rotina, alguém ou algo estivesse tentando anestesiar exatamente esse ponto dentro de você para que nunca descubra quem realmente é? Talvez você chame isso de cansaço, de ansiedade, de falta de fé. Todt chama de sabotagem da sua arquitetura divina. Você já parou para perceber que quase tudo ao seu redor foi desenhado para ocupar a sua mente, mas nunca para despertar a sua memória? Notícias, distrações, crenças prontas, dogmas reciclados, tudo muito barulhento, mas estranhamente vazio. E se esse vazio não fosse acidente, mas estratégia? Os antigos ensinamentos de Todt falam de forças que não criam, apenas controlam, que não amam, apenas administram. Elas foram chamadas de arcontes. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome, mas sente a presença deles cada vez que tenta mudar de vida e algo invisível puxa você de volta para o mesmo lugar. Agora pense em todas as vezes em que você sentiu um arrepio sem motivo, um aperto no peito, um chamado silencioso que você não conseguiu explicar. E se não fosse apenas emoção, mas um código de emergência disparado pelo seu próprio nervo de Deus, tentando avisar que o tempo de silêncio está acabando? Todt nunca fala em vão. Quando ele chama de último aviso, não é sobre medo, é sobre limite. Existe uma linha que, se for cruzada, não se desfaz com uma simples oração decorada ou com mais uma promessa de que, da próxima vez, vai ser diferente. E se tudo aquilo que ensinaram para você sobre fé, espiritualidade e luz fosse apenas a superfície de um mecanismo muito mais profundo, programado dentro do seu corpo e da sua mente, um mecanismo que, se ativado, quebra contratos invisíveis que você nunca soube que assinou. Mas aqui está o paradoxo. Os mesmos arcontes que querem desligar o nervo de Deus em você usam a sua própria rotina, os seus próprios pensamentos e até as suas próprias crenças para fazer isso. Não são monstros lá fora, são filtros aqui dentro. E enquanto você acha que está escolhendo, talvez só esteja reagindo ao script deles. Todt Jehuti deixou pistas, não respostas fáceis. Ele codificou símbolos, metáforas, números, estrelas, mitos, tudo como um mapa para quem tivesse coragem de olhar além da narrativa oficial da realidade. Mas um mapa só serve para quem percebe que está perdido. A maioria prefere se distrair até que o nervo comece a adormecer de vez. O que quase ninguém sabe é que o adormecer não acontece de uma vez. Ele vem em pequenas concessões, pequenas desistências, pequenos silêncios internos. E é exatamente nesse ponto em que você acredita que ainda está no controle, que a chave já começou a girar contra você. Neste vídeo, você não vai receber mais uma mensagem motivacional, nem mais um convite para acreditar em algo que não faz diferença quando as luzes se apagam. O que está prestes a ser revelado não é confortável, não é neutro e não é para curiosos superficiais. É um rastreamento cirúrgico do ponto exato onde o nervo de Deus foi instalado em você, e do modo silencioso como os arcontes tentam fechá-lo, enquanto você pensa que está apenas vivendo a vida. Se uma parte sua sente que esse chamado é para você, não é coincidência, é resposta. A única pergunta é: você vai seguir até o fim ou vai deixar que eles decidam por você mais uma vez, sem que perceba? Você já percebeu como existe um ponto dentro de você que nunca se encaixa totalmente em lugar nenhum, por mais que você tente seguir o roteiro normal da vida? Você trabalha, se esforça, acredita, cai, levanta, mas lá no fundo permanece um incômodo mudo, como se algo estivesse deslocado, fora de frequência, esperando ser nomeado. Não é exatamente tristeza, nem apenas ansiedade. É quase como se uma parte sua estivesse ouvindo um chamado que o resto de você insiste em ignorar.
Todd Jehuti chamaria esse ponto de nervo de Deus, enquanto o mundo lá fora insiste em chamar de drama, sensibilidade demais ou fraqueza emocional. Imagine que antes de qualquer religião existir, antes de qualquer igreja ser erguida, antes mesmo de alguém inventar a palavra fé, uma inteligência antiga decidiu inscrever no seu próprio corpo uma antena secreta, um fio luminoso ligando a sua consciência a uma memória que não pode ser apagada. Esse fio não está em um templo de pedra ou em um livro sagrado externo. Ele vibra no espaço entre um pensamento e outro, no intervalo entre um suspiro e o próximo, naquele instante em que você sente que quase lembra de algo muito importante e, de repente, esquece. Não é esquecimento, é interferência. As forças que Todd chamou de arcontes não precisam aparecer como monstros para existir. Elas operam como editores invisíveis da sua percepção. Elas filtram o que você vê, distorcem o que você sente, abafam o que você pressente. Elas não precisam destruir o nervo de Deus. Basta mantê-lo entorpecido, distraído, sobrecarregado. Elas fazem isso através da rotina automática, da culpa herdada, dos medos que não nasceram em você, mas que você carrega como se fossem seus. Quando você sente que está vivendo no piloto automático, não é porque sua alma é fraca, é porque alguém está segurando o controle remoto. Lembra de todas as vezes em que você sentiu que estava prestes a mudar sua vida de verdade? Aquela decisão que parecia definitiva, aquele rompimento que parecia libertador, aquele novo começo que parecia inegociável. E de repente, algo aconteceu. Um problema inesperado, um comentário que cortou, um medo que brotou do nada, um cansaço absurdo, como se o universo inteiro tivesse conspirado para você voltar ao velho lugar. Você chama de coincidência ou de ataque espiritual confuso. Eu te olharia para isso e perguntaria: em qual exato momento o nervo de Deus em você começou a ser apertado? Esse aperto não começa na vida adulta. Ele começa quando você ainda estava aprendendo a confiar em si. Cada vez que disseram que você estava exagerando, que era sensível demais, que o que sentia não fazia sentido, uma camada de anestesia foi sendo colocada sobre a sua percepção. Cada vez que você viu a verdade e foi tratado como se estivesse delirando, seu sistema começou a aprender que é mais seguro duvidar de si do que enfrentar o desconforto de ver o que ninguém quer ver. É assim que os arcontes trabalham, não atacando diretamente a sua fé, mas ensinando você a desconfiar da sua própria lucidez. Com o tempo, você construiu uma versão de si mesmo para sobreviver. Uma persona que sabe o que falar para não ser julgado, como agir para ser aceito, que tipo de dor esconder para não incomodar. Essa persona funciona bem em quase todos os ambientes, mas tem um efeito colateral devastador. Ela se sobrepõe ao seu núcleo, ao ponto exato onde o nervo de Deus pulsa. E aí você começa a se perguntar, mesmo que em silêncio, quem eu seria se não estivesse constantemente negociando comigo mesmo? Quem está realmente falando quando eu digo que está tudo bem, se por dentro parece que algo está morrendo? Quando Totti fala em último aviso, ele não está ameaçando você com punição. Ele está apontando para um limite interno. Existe um ponto em que o nervo de Deus deixa de estar apenas adormecido e começa a atrofiar. Esse ponto é marcado pela sensação de que nada mais importa de verdade, de que tanto faz, de que o mundo pode acabar e você só sente cansaço. Não é maturidade, é esgotamento espiritual. E, paradoxalmente, é nessa aparente indiferença que um sinal silencioso começa a piscar. Uma parte de você se recusa a aceitar que essa apatia seja o seu estado final. Talvez você tenha notado momentos estranhos, como pequenos rasgos na narrativa da sua própria vida. Instantes em que você olha para as pessoas ao redor, para os compromissos, para as discussões, e tudo parece uma encenação mal ensaiada. Você se pergunta por que está repetindo diálogos que já não fazem sentido, mantendo relações que já não têm alma.
defendendo ideias que já não vibram em você. Esses instantes são perigosos e sagrados ao mesmo tempo. Perigosos para o sistema que quer você hipnotizado. Sagrados para o nervo de Deus que tenta acordar. Não é coincidência que justamente quando você começa a questionar tudo, as coisas pareçam desmoronar mais rápido. Problemas financeiros, conflitos familiares, crises emocionais. A narrativa oficial diria que é apenas uma fase ruim. Todd diria que é o campo de controle reagindo ao movimento da sua consciência. Toda vez que o nervo de Deus ganha um pouco mais de espaço, os arcontes apertam as bordas da sua realidade para tentar convencer você a voltar correndo para o velho casulo. Não porque eles sejam invencíveis, mas porque sabem que se você passar desse ponto, o controle deles não poderá mais ser refeito. E então surge o conflito mais profundo. Uma parte sua quer simplesmente desistir, voltar a ser normal, calar a voz que incomoda, aceitar a narrativa pronta e repetir o roteiro dos que vieram antes. Outra parte, silenciosa, insiste em permanecer acordada, mesmo que você não saiba para quê. É como uma cidade à noite, onde as luzes vão se apagando quarteirão por quarteirão, mas em uma única janela a luz permanece acesa. Essa janela é o nervo de Deus em você. Enquanto essa luz existir, ainda há uma via de retorno ao que você realmente é. Mas por quanto tempo ela aguenta ficar acesa sem que você olhe para ela? O mais perturbador é perceber que, no fundo, você sempre soube. Sempre houve uma sensação de que a vida não podia ser só isso, que havia algo por trás do véu do cotidiano, que os seus sonhos mais estranhos e suas intuições mais intensas não eram delírios. Você foi treinado para chamar de loucura aquilo que era, na verdade, memória. Todd não vem trazer uma nova crença para você colecionar. Ele vem cutucar essa memória, desafiar o esquecimento, rasgar o verniz do que fizeram você chamar de normal. E é isso que torna este momento tão desconfortável. Não é algo novo entrando, é algo antigo voltando. Olhe com honestidade para as frases que você repete no automático. Não dá para mim. É tarde demais. Eu sou assim mesmo. É o que tem para hoje. De onde vieram essas frases? Quem colocou essas sentenças na sua boca? Quantas vezes você assinou acordos invisíveis com a dor por medo de perder migalhas de conforto? Os arcontes trabalham exatamente aí, nas pequenas concessões diárias. Não precisam que você os adore, só precisam que você se convença de que não tem escolha. Cada vez que você troca a verdade por aceitação, o nervo de Deus perde um pouco de espaço dentro de você. O seu corpo sente tudo isso muito antes da sua mente entender. Insônia, peso no peito, dores que vão e voltam sem explicação, sensação de aperto na garganta, vontade súbita de chorar, sem saber o motivo. A medicina chama de sintomas, a psicologia chama de processos, a espiritualidade rasa chama de ataque. Eu te chamaria de mensagens de um sistema sobrecarregado por frequências que não foram feitas para ele. O templo está tentando avisar que o altar interno foi ocupado por algo que não é sagrado e que o nervo de Deus está sendo empurrado cada vez mais para o fundo. Há momentos em que, de forma quase involuntária, você para, respira mais fundo e sente um silêncio diferente. Não é o silêncio do cansaço, é o silêncio de quem quase enxerga uma fresta. Nesse intervalo, algo em você fica mais nítido. As vozes externas perdem volume, a urgência das tarefas parece absurda e uma pergunta se ergue como um raio. Por que eu estou vivendo assim? Esses instantes são falhas no sistema de controle. São brechas pelas quais o nervo de Deus tenta enviar um pulso mais forte, uma espécie de lembrete de que você não veio ao mundo apenas para sobreviver. Talvez, enquanto escuta estas palavras, você se sinta dividido entre acreditar e duvidar. Uma parte sua se sente exposta, quase descoberta. Outra parte tenta racionalizar tudo, transformar em teoria, reduzir a metáfora. Não lute contra essa oscilação. Ela é o campo de batalha real. Os arcontes agem principalmente pela banalização. Se eles conseguirem fazer você tratar tudo isso como apenas mais um conteúdo interessante, nada muda.
Mas se mesmo em silêncio você admitir que algo está mexendo onde ninguém costuma tocar, o jogo interno já não é o mesmo. Então a pergunta que começa a ecoar, mesmo que você ainda não formule com clareza, é simples e devastadora. O que o nervo de Deus em mim está tentando dizer que eu insisto em não ouvir? Essa pergunta não é confortável, porque ela ameaça tudo o que você construiu em cima de versões parciais de si mesmo. Ela ameaça relações, decisões, identidades. É por isso que o sistema de controle faz de tudo para que você nunca a formule completamente. Porque a partir do momento em que essa pergunta é sentida, não há como voltar para o mesmo lugar sem sentir que está traindo algo muito mais profundo. E é aqui que o último aviso começa a tomar forma, não como ameaça, mas como fronteira. Você pode continuar vivendo anestesiado, chamando de destino o que é manipulação, chamando de fraqueza o que é sensibilidade divina, chamando de coincidência o que é sinal. Ou pode aceitar que este desconforto crescente, esta estranha sensação de estar no limite, não é um defeito seu, mas um lembrete de Tocha Jehuti, de que o tempo de ignorar o nervo de Deus está acabando. Ainda não é o fim, mas já não é o começo. Enquanto os arcontes tentam apertar mais uma vez as correntes invisíveis ao seu redor, uma parte sua começa, enfim, a enxergar as marcas. Aquilo que antes parecia apenas cansaço, agora se revela como saturação de algo que nunca foi seu. Aquilo que parecia culpa começa a se mostrar como condicionamento. E aquilo que você chamava de medo, talvez seja, na verdade, o choque de quem sente que está prestes a atravessar uma fronteira interna que ninguém pode atravessar por você. O que acontece quando o nervo de Deus começa a despertar de verdade é algo que este sistema não quer que você descubra. E justamente por isso, é exatamente para lá que estamos indo. À medida que você se aproxima desse limite interno, começa a perceber que o verdadeiro embate nunca foi entre você e o mundo, mas entre você e a versão de si mesmo que foi treinada para obedecer. Existe uma parte sua que aprendeu a abaixar a cabeça, a pedir desculpa por existir, a minimizar o que sente para não incomodar. E existe outra parte, mais antiga, mais silenciosa, que observa tudo isso com uma lucidez quase insuportável. É essa parte que Tocha Jehuti tenta ativar quando fala do nervo de Deus, não como um órgão físico, mas como um eixo de consciência que atravessa suas vidas, suas memórias e seus esquecimentos. Perceba como você foi se acostumando a chamar de normal aquilo que, no fundo, sempre machucou. Relações vazias, trabalhos que drenam sua energia, ambientes que diminuem a sua luz, conversas que não acrescentam nada à sua alma. Você aprendeu a sobreviver nesse cenário como quem se adapta a uma sala com o teto cada vez mais baixo, se encolhendo um pouco mais a cada dia, achando que isso é maturidade. Mas e se maturidade, na visão de Tocha, não for se adaptar ao que te encolhe, e sim lembrar o tamanho real que você tinha antes de aceitarem que você encolhesse? Os arcontes não estão interessados em destruir você de uma vez. Seria muito fácil perceber. Eles preferem cansar você aos poucos, até que você mesmo comece a querer se desligar. Eles colocam na sua mente pensamentos que soam como seus, mas não nasceram do seu coração. Não adianta lutar, não tem saída, não vale o esforço. São sementes de desistência, plantadas em momentos estratégicos, justamente quando o nervo de Deus começa a pulsar mais forte, enviando sinais de que algo precisa mudar. O conflito não é entre luz e trevas em uma tela de filme. É entre a sua vontade mais profunda e as vozes que tentam convencer você de que essa vontade é delírio. Observe como, nas fases em que você mais tentou crescer, foram também as fases em que mais foi atacado por distrações, dramas e desgastes. Justamente quando você tentou mergulhar para dentro, alguém exigiu que você resolvesse algo lá fora. Quando tentou silenciar, o barulho aumentou.
Quando tentou se recolher, puxaram você de volta para o palco do mesmo teatro emocional de sempre. Nada disso é casual. Quando o nervo de Deus em você começa a despertar, o sistema inteiro ao redor se organiza para mantê-lo preso no nível em que ainda é controlável. Existem memórias em você que não são apenas lembranças, são chaves, situações da sua infância em que você sentiu algo muito verdadeiro e foi ridicularizado. Momento em que seu corpo percebeu o perigo antes de qualquer prova e ainda assim ninguém acreditou. Dias em que você olhou para uma pessoa e soube, sem saber como, que havia algo errado ali. Essas cenas não são apenas episódios isolados, são rastros da inteligência do nervo de Deus atuando desde sempre, tentando convencer você de que a sua leitura da realidade é mais profunda do que aquilo que te ensinaram a chamar de apenas impressão. Mas, em vez de fortalecer esse eixo interno, o mundo empurrou você para fora de si, elogiou você quando se adaptou, criticou quando ousou questionar, recompensou o seu silêncio, puniu a sua autenticidade. Aos poucos, você foi empilhando versões de si para caber nos espaços oferecidos. Cada versão trouxe algum tipo de aceitação, sim, mas em troca tirou um pedaço do seu acesso direto ao nervo de Deus. Até o dia em que você começou a sentir que já não sabia mais distinguir o que realmente queria daquilo que foi programado em você como desejo. Quando Todd fala de um último aviso, ele não está usando uma linguagem de medo, e sim de urgência. A urgência de perceber que existe um limite para o quanto você pode continuar ignorando a sua própria verdade sem começar a adoecer por dentro. Você pode chamar de crise de ansiedade, de pânico, de burnout, de noite escura da alma. Os nomes mudam, mas o núcleo é o mesmo. A sua essência apertando por dentro, gritando sem som, dizendo que não dá mais para seguir sendo uma marionete de decisões tomadas por versões suas que só queriam sobreviver, não viver. Há noites em que o sono não vem. Não importa o quanto você esteja cansado, não é só insônia. É como se algo em você se recusasse a desligar enquanto você insiste em fingir que não está ouvindo. Pensamentos circulam como se tivessem vida própria. Emoções antigas retornam com força absurda. Lembranças que você pensava ter superado aparecem com detalhes que nunca tinha visto. Parece castigo, mas é convocação. É o nervo de Deus chamando você para uma conversa que só pode acontecer quando o barulho do mundo diminui. Talvez você tenha tentado calar tudo isso com distrações, séries, redes sociais, comida em excesso, trabalho demais, relacionamentos em sequência, espiritualidade consumida como produto rápido. Nada disso é exatamente o problema em si, mas tudo pode virar anestesia quando usado para evitar o encontro com esse ponto central que Thor quer que você encare. Porque enquanto você estiver ocupado demais, cansado demais, distraído demais, os arcontes podem continuar gerenciando sua energia sem que você questione quem está lucrando com o seu esgotamento. Em algum momento, você começou a acreditar que sentir profundamente é um defeito. Dizem que você é intenso demais, sensível demais, dramático demais. E, como ninguém ensinou você a proteger o seu campo interno, essa sensibilidade virou fonte de dor e vergonha. Então você se esforçou para se tornar mais duro, mais racional, mais controlado. O problema é que, ao erguer esse escudo, você também bloqueou os sinais mais sutis que o nervo de Deus enviava. Ao tentar não sentir, você acabou não ouvindo. E é exatamente aí que o sistema de controle vence sem fazer barulho. Teot não quer que você se torne mais fraco nem mais vulnerável no sentido comum. Ele quer que você recorde que a sua sensibilidade é um instrumento de navegação, não um defeito. É através dela que você percebe o que está desalinhado, o que te viola, o que não combina com a sua verdade, mesmo que todo mundo diga que é normal. Os arcontes precisam que você duvide dessa sensibilidade, porque, se você voltar a confiar nela, começa a sair da linha reta do roteiro imposto e a caminhar por trilhas internas que não podem ser monitoradas por nenhuma força externa.
Perceba como certas situações se repetem na sua vida com faces diferentes, mas com a mesma vibração. Mudam os nomes, os cenários, as falas, mas o sentimento final é incrivelmente parecido. Decepção, abandono, humilhação, inferioridade, culpa. Não é apenas azar. Isso revela padrões energéticos, contratos invisíveis, roteiros emocionais que você aceitou sem perceber. Cada repetição é uma oportunidade para que o nervo de Deus em você finalmente emita um pulso forte o suficiente para quebrar o ciclo. Mas se, em vez de ouvir esse pulso, você decide apenas se acostumar com a dor, o ciclo se fecha de novo, como se nada tivesse acontecido. Em momentos de aparente derrota total, quando você sente que não há mais saída, surge um tipo de clareza estranha. É como se, ao perder aquilo que você achava que precisava, algo em você ficasse mais leve, apesar da tristeza. Essa sensação é sutil e muitas vezes você a descarta rapidamente, porque prefere focar na perda. Mas ali, naquele intervalo, há uma revelação. Você percebe que não é o personagem preso àquela situação. Algo observa de fora, algo que continua inteiro, algo que não foi destruído com a queda. Esse algo é o eixo onde o nervo de Deus se ancora. As forças de controle não temem o seu sofrimento, elas temem a sua lucidez. Um ser humano quebrado ainda é administrável, um ser humano desperto não é. Por isso, cada vez que a dor poderia se transformar em despertar, uma distração surge, uma proposta aparece, um escape é oferecido. As coisas parecem melhorar só o suficiente para você se conformar de novo, para voltar a dormir em uma cama mais macia, mas ainda dentro da mesma prisão. Tota observa esse movimento e sabe que, se você aceitar de novo o alívio fácil, o nervo de Deus recua mais uma vez para o fundo do inconsciente. Você já se perguntou por que sente tanto medo quando pensa em mudar aquilo que sabe que precisa ser mudado? Não é apenas o medo do novo, é o medo de honrar a si mesmo em um nível que você nunca experimentou antes. Porque, se você for fiel de verdade ao que sente, talvez tenha que desmontar uma vida inteira construída em torno de expectativas alheias. Talvez tenha que decepcionar pessoas que ama, abandonar lugares que conhece, romper promessas que fez quando ainda estava adormecido. O nervo de Deus não é confortável. Ele aponta para a verdade, não para o que é conveniente. Essa é a razão pela qual tantas pessoas preferem rir desse tipo de mensagem, chamar de loucura, acusar de teorias conspiratórias ou fantasia espiritual. É mais fácil atacar o espelho do que encarar aquilo que o reflexo está mostrando. Só que, em algum ponto, o riso perde a força e o vazio permanece. Você pode até tentar desacreditar Thoth, ignorar a existência dos arcontes, tratar o nervo de Deus como metáfora poética, mas não consegue silenciar o incômodo permanente de viver uma vida que, por mais organizada que pareça, não conversa com o que você sente no seu núcleo mais íntimo. Há uma pergunta que começa a se formar por trás de todas as outras, como uma sombra que vai ganhando contorno. E se eu estiver vivendo um roteiro que não escrevi? Essa pergunta é perigosa para o sistema, porque abre espaço para uma revolta que não é apenas emocional, mas espiritual. Uma revolta contra o esquecimento imposto, contra a fragmentação da sua consciência, contra a versão reduzida de si que você foi treinado para aceitar. Quando essa pergunta ganha força, o nervo de Deus se acende como um farol, não apenas iluminando, mas denunciando tudo aquilo que foi construído sobre o seu sono. Talvez, em segredo, você já tenha sentido vontade de abandonar tudo, não apenas as responsabilidades, mas a própria persona que carrega, como se quisesse largar o nome, a história, as narrativas, as justificativas e voltar a um ponto zero interno onde nada disso importa. Não se culpe por isso. Esse impulso não é uma vontade de sumir, é o chamado para retornar à sua configuração original, aquilo que você era antes de aprender a mentir para si mesmo.
é um instinto de preservação da sua verdade. E cada vez que você o sufoca, os arcontes comemoram, porque você mesmo está ajudando a fechar a porta que o nervo de Deus tenta manter entreaberta. Perceba como, enquanto essas palavras penetram em você, elas não estão tentando convencer a sua mente, mas despertar uma memória que o seu corpo já conhece. Por isso você sente arrepios, calafrios, calor, vontade de respirar diferente, de ajustar a postura, de olhar para longe. Não é apenas sugestão. É o seu sistema energético reagindo a frequências que reconhece como familiares, mesmo que não saiba explicá-las. Thoth não fala apenas para a sua razão. Ele fala para o campo que envolve e atravessa você, para aquilo que os nomes não alcançam, mas a sensação confirma. Talvez você esteja se perguntando em silêncio onde exatamente esse nervo de Deus está em você. No coração, na cabeça, na coluna, em algum ponto do corpo que ainda não conhece? A verdade é que ele não se limita a um órgão específico. Ele se manifesta em cada lugar onde você sente a colisão entre o que vive e o que é. Cada vez que seu peito aperta diante de uma mentira que você precisa engolir, cada vez que sua garganta trava quando deveria dizer não, cada vez que sua barriga revira quando está traindo sua própria intuição. Ali, nesses pontos de fricção, o nervo de Deus se denuncia gritando sem som. À medida que você se torna mais consciente desses sinais, começa a perceber que o mundo inteiro parece armado para que você não tenha tempo de ouvi-los. Tudo é urgente, tudo é para agora, tudo exige resposta imediata. Mensagens, prazos, notícias, cobranças, notificações. É um bombardeio constante que impede você de se escutar. Porque se você se escutar de verdade, corre o risco de enxergar que boa parte do que ocupa a sua vida não tem qualquer aliança com a sua essência. E uma vez que você vê isso com clareza, não dá mais para se esconder atrás da desculpa de que não sabia. O ponto em que você está agora é delicado. Por um lado, já não consegue se encaixar no antigo como antes. Por outro, ainda não sabe como caminhar completamente no novo. É uma espécie de corredor estreito entre dois mundos internos, o mundo da adaptação e o mundo da verdade. Nesse corredor, o eco dos arcontes ainda tenta confundir você, dizendo que é loucura, exagero, fantasia. Ao mesmo tempo, a presença de Thoth se faz sentir como um olhar silencioso que não força, mas também não recua. Ele não vai decidir por você. Ele apenas ilumina o que está em jogo quando você escolhe calar o nervo de Deus mais uma vez. O que começa a se desenhar diante de você não é uma teoria para ser discutida, mas uma travessia que só pode ser vivida. E enquanto você respira neste exato momento, as forças que sempre quiseram administrar sua consciência observam, tentando entender se você vai repetir o roteiro de adormecimento ou se finalmente algo em você vai se levantar por dentro. Porque apesar de todas as tentativas de controle, existe uma única coisa que os arcontes não podem fazer. Eles não podem decidir por você o que você vai despertar quando olhar para o próprio centro sem fugir. E é exatamente esse ponto que agora começa a se aproximar, como um limiar invisível, pedindo que você dê mais um passo para dentro de si, mesmo sem saber o que vai encontrar ao atravessar. Talvez você já tenha percebido que esse corredor interno de que falamos não é apenas uma metáfora bonita, mas uma sensação concreta, quase física. É como andar por dentro de si mesmo, com paredes feitas de memórias, expectativas e medos, enquanto lá no fundo existe uma porta que você sempre evitou encarar. De um lado, a voz que diz para você continuar igual, não mexer em nada, não arriscar. Do outro, um silêncio denso, carregado, que não promete facilidade, mas carrega uma verdade que você sente, mesmo sem conseguir nomear. Thoth Jerhuti observa exatamente esse ponto. O instante em que você começa a perceber que continuar traindo sua própria alma exige mais esforço do que começar a honrá-la. Você foi treinado para viver como se estivesse em um palco, interpretando versões de si que agradam plateias que mudam o tempo todo. No trabalho,
uma máscara. Em casa, outra. Nas redes, uma terceira. E à medida que troca de personagem, vai se esquecendo de quem é quando não precisa performar para ninguém. Os arcontes atuam como diretores invisíveis desse teatro, sugerindo falas, cortando cenas de autenticidade, reforçando o roteiro que mantém tudo previsível. Sempre que você improvisa, que fala algo muito verdadeiro, que reage a partir do seu núcleo e não da máscara, sente um desconforto estranho, como se tivesse feito algo errado. Na verdade, foi o nervo de Deus, respirando um pouco mais fundo. Quantas vezes você já sentiu que ia dizer algo crucial e, em frações de segundo, engoliu as palavras? Um não que virou sim, um basta que virou deixa pra lá, um pedido de ajuda que virou piada. A mente justificou, não é o momento, melhor evitar, não vale o conflito. Mas por dentro, algo murchou. Esse murchar não é fraqueza, é dor de autoabandono. Cada vez que você silencia o que é verdadeiro para manter a paz aparente, o nervo de Deus em você contrai, como se recebesse uma descarga de gelo. É assim que os arcontes trabalham. Eles não precisam calar você à força, precisam apenas convencê-lo de que sua verdade atrapalha. O corpo, que é o templo onde tudo isso acontece, vai acumulando essas contrações. De repente aparecem dores que não têm explicação clara, fadigas que nenhum exame resolve, sintomas que parecem mudar de lugar. Você corre atrás de diagnósticos, rótulos, remédios, e cada nome que recebe traz um alívio parcial, mas não completo. Porque o que dói não é só físico, é simbólico. É o peso de anos dizendo sim quando queria dizer não. De anos rindo para não chorar. De anos trabalhando contra o próprio espírito para manter estruturas que já ruíram por dentro. O nervo de Deus grita nesses pontos, mas você foi condicionado a calar gritos com comprimidos e distrações. O último aviso de Toth não chega como um trovão externo, mas como uma repetição interna que começa a ficar insuportável. Situações parecidas voltam de novo, e de novo, e de novo, mas cada vez mais intensas e mais difíceis de ignorar. Relacionamentos que seguem o mesmo padrão de abuso emocional. Empregos que repetem a mesma sensação de exploração. Conflitos que sempre te colocam na mesma posição. Não é azar, é o campo dizendo, enquanto você insistir em não escutar, eu vou aumentar o volume. Os arcontes contam com a sua exaustão para fazer você se render. Toth aposta na sua saturação para fazer você despertar. O tempo também começa a se distorcer quando o nervo de Deus tenta acordar. Dias que passam arrastados, como se cada hora fosse um peso, enquanto anos somem em um piscar de olhos, deixando para trás a sensação de que você viveu muito e sentiu pouco. Lembra de quando era criança e um simples fim de tarde parecia infinito, cheio de descobertas, cheiros, texturas, detalhes. Agora, semanas desaparecem e você mal lembra do que sentiu. Isso não é apenas efeito da idade, é o resultado de uma consciência comprimida por rotinas, cobranças e narrativas que não te pertencem. O nervo sagrado marca o tempo de outro jeito. Ele não mede em dias, ele mede em níveis de presença. Dentro desse cenário, a dúvida vira um campo de batalha. Uma parte de você quer acreditar que existe algo maior acontecendo, que essas sensações não são aleatórias, que Toth, arcontes e nervo de Deus são mais do que conceitos. Outra parte ri, debocha, diz que você está sendo dramático, impressionável, carente de significado. É como se houvesse um tribunal dentro da sua cabeça, com advogados defendendo o sistema e acusando a sua alma de exagero. O detalhe é que esses advogados internos falam a língua do medo. Eles lembram de cada momento em que você foi julgado, rejeitado ou ridicularizado e usam isso como argumento para manter você quieto. Você não percebeu, mas em vários momentos da vida fez contratos invisíveis consigo mesmo para sobreviver à dor. Quando foi traído por alguém em quem confiava, prometeu internamente, nunca mais vou confiar assim. Quando foi humilhado por mostrar vulnerabilidade, decidiu,
nunca mais vou me expor desse jeito. Quando suas ideias foram ridicularizadas, concluiu: nunca mais vou falar o que penso de verdade. Esses votos parecem te proteger, mas cobram um preço altíssimo. Bloqueiam o fluxo natural da sua energia e criam nós ao redor do nervo de Deus. Ele continua lá, intacto, mas cercado por camadas de pactos feitos em momentos de desespero. Esses pactos não são maldição, são mecanismos de defesa de uma alma que não sabia o que fazer com tanta dor. O problema é que, com o tempo, o que você criou para se proteger começou a te aprisionar. A mesma promessa que te impediu de ser ferido de novo te impede agora de permitir intimidade verdadeira. O mesmo bloqueio que te livrou de uma exposição constrangedora hoje impede que você fale com autenticidade. Os arcontes adoram esses contratos porque eles são autoexecutáveis. Você mantém a chave da própria prisão e nem percebe. Enquanto isso, o nervo de Deus continua enviando sinais, tentando mostrar que já é seguro soltar as correntes, mas a memória do trauma diz que não. Se você observar com cuidado, verá que algumas lembranças específicas sempre voltam, mesmo que tenham acontecido há muito tempo. Às vezes, é uma cena aparentemente simples. Você pequeno, olhando para o céu, sentindo algo imenso e sendo interrompido bruscamente. Ou você, ainda jovem, percebendo uma verdade sobre alguém da família que ninguém mais parecia enxergar. Ou aquele momento em que sentiu claramente que alguma coisa não está certa em um lugar, em uma situação, e mesmo assim foi convencido a ficar. Essas memórias não retornam apenas porque foram marcantes. Elas voltam porque contêm códigos de acesso ao seu estado original de percepção. Os sonhos também mudam quando o nervo de Deus começa a ser ativado. Você passa a ter imagens mais intensas, símbolos repetidos, lugares que parecem familiares, mesmo sem nunca tê-los visitado na vida comum. Às vezes, acorda com uma sensação forte, como se tivesse vivido algo importante, mas a mente não consegue traduzir em palavras. Fica um gosto, uma emoção, uma cena fragmentada. Em vez de descartar isso como bobagem, observe. Toth frequentemente fala através de símbolos, porque o racional foi sequestrado por narrativas que servem ao controle. O mundo onírico é um espaço onde os arcontes têm menos domínio, e por isso o nervo sagrado aproveita para enviar mensagens em linguagem de imagens. Seu corpo, nesta etapa, deixa de ser apenas um veículo e começa a se revelar como altar. Cada vez que você força demais, ele responde. Cada vez que engole demais, ele pesa. Cada vez que permanece onde não deveria, ele grita em forma de sintomas. A medicina e a espiritualidade superficial podem tentar reduzir isso a explicações simplistas. Tosh, porém, enxerga esse templo com mais reverência. Ele sabe que o nervo de Deus usa o corpo como quadro de avisos. Sinais na pele, palpitações, falta de ar, tensão muscular, tudo pode ser lido como linguagem. Mas para isso, você precisa trocar a pergunta: como eu calo isso rápido? Por o que isso está tentando me dizer? O ambiente em que você vive também revela o quanto seu sistema está alinhado ou não com o que você é. Pessoas que se alimentam da sua energia, conversas que sempre giram em torno dos mesmos dramas, lugares que drenam suas forças logo que você entra. Não é apenas a vibe do lugar, é o reflexo do nível de permissões que você vem dando. Quanto mais distante do nervo de Deus você está, mais naturalmente se atrai e se mantém em ambientes que confirmam a sua desconexão. Quando começa a se aproximar de si, essas mesmas situações passam a incomodar de um jeito quase insuportável. E você se vê diante da escolha: continuar se traindo para manter o vínculo ou honrar a verdade e arriscar perder o que sempre foi tóxico. Chor observa tudo isso de um ponto que não obedece ao tempo linear. Para a sua mente, este é apenas mais um momento difícil, mais uma fase intensa, mais uma crise. Para a consciência de Toth, este é um ponto de repetição de um padrão antigo, que já se manifestou em outras eras, com outras roupas, outros cenários, mas com o mesmo núcleo, seres humanos, esquecendo que são portais de uma inteligência divina e vivendo como se fossem peças descartáveis.
insuportáveis de um sistema. O último aviso não é sobre o fim do mundo, é sobre o fim de uma permissão interna. Até quando você vai continuar disponibilizando a sua energia vital para um jogo que não devolve nada ao seu espírito? Existe um risco aqui que precisa ser nomeado. Transformar tudo isso em conceito bonito para alimentar o ego espiritual, sem permitir que nada realmente mude. Falar de nervo de Deus, arcontes e Thoth pode virar mais um assunto interessante, mais um tema para discussão, mais uma identificação de superfície. Isso é uma armadilha sofisticada. O sistema de controle não se importa que você acumule conhecimento, desde que esse conhecimento não te leve à ação interna. Saber que existe um nervo sagrado em você e continuar vivendo como se fosse um estranho para si mesmo é, na prática, reforçar as correntes que o prendem. O nervo de Deus não quer ser admirado como ideia, ele quer ser vivido como eixo. Isso significa que, em algum momento dessa travessia, você será convidado a escolher entre manter uma história que te garante um lugar previsível no mundo ou seguir uma verdade que pode desorganizar tudo à sua volta por um tempo. Essa escolha não acontece em um ritual solene, acontece em gestos cotidianos, na conversa em que você finalmente diz o que precisa dizer, na decisão de sair de um lugar que já secou, no não que você nunca teve coragem de pronunciar, no sim que você sempre evitou para não se sentir vulnerável. Cada gesto desse representa um passo em direção ao centro ou para longe dele. O medo que surge diante dessa escolha não é prova de que você está no caminho errado. É sinal de que você está se aproximando de uma zona que o sistema sempre quis manter inacessível. Os arcontes sussurram que, se você for fiel a si mesmo, vai perder amor, segurança, reconhecimento. Mas olhe com honestidade. Que tipo de amor exige sua autotraição para existir? Que tipo de segurança te pede para abandonar a própria alma em troca de estabilidade? Que tipo de reconhecimento precisa que você se esconda para continuar sendo aplaudido? O nervo de Deus não te promete conforto imediato, mas te devolve a dignidade de existir a partir de quem você realmente é. Talvez você tema o vazio. Tema a sensação de não saber quem é sem o trabalho, sem o relacionamento, sem a persona que construiu. Esse medo é compreensível. A mente foi ensinada a ter pavor do nada, como se o vazio fosse destruição. Mas na linguagem de Thoth, o vazio não é um buraco, é um ventre. É o espaço onde tudo o que é falso pode cair por terra para que o verdadeiro tenha onde nascer. O problema é que você quer a nova vida sem perder nenhuma peça da antiga. E a realidade não funciona assim. O nervo de Deus não se ativa plenamente em meio a estruturas construídas sobre mentira. Em algum momento, algo precisa ruir. Enquanto você caminha por esse estado de transição, sinais começam a se multiplicar ao seu redor. Encontros aparentemente aleatórios, frases que você escuta em lugares improváveis, símbolos que se repetem, pensamentos que chegam antes de acontecimentos. Você pode chamar de coincidência, mas a insistência desses ecos começa a minar o ceticismo. É como se o campo inteiro conspirasse não mais para te aprisionar, mas para te confirmar. Sim, você está vendo, sim, você não está louco, sim, há algo se movendo por trás da superfície. A diferença é que, agora, quem começou a mover não foi o sistema, foi o nervo de Deus puxando você para outro eixo. No meio desse redemoinho, é importante notar a diferença entre as vozes que disputam o seu foco. As vozes dos arcontes são urgentes, ruidosas, dramáticas. Elas falam em tom de ameaça. Tudo é agora ou nunca, tudo é 8 ou 80, tudo é medo de perder. Já a voz que vem do nervo de Deus é estranhamente calma. Ela não grita, não implora, não negocia. Ela apenas afirma, de um lugar tão profundo que você pode até tentar ignorar, mas não consegue apagar. Essa voz não diz o que você quer ouvir, diz o que você já sabe e não suporta admitir. E é exatamente por isso que ela tem poder de romper encantamentos. Você pode perceber que, à medida que se aproxima dessa voz, algumas coisas que antes faziam sentido perdem completamente a graça. Discussões que você alimentava perdem o sabor. Brigas de ego ficam cansativas.
Competir para provar valor começa a parecer infantil. Buscar aprovação se torna exaustivo. Não porque você se acha melhor, mas porque sente que está traindo o próprio caminho cada vez que entra nesses jogos. É como se o nervo de Deus estivesse reajustando a sua frequência, e aquilo que vibrava no velho padrão passa a causar ruído insuportável. Ao mesmo tempo, coisas que antes pareciam pequenas ganham profundidade. Um silêncio compartilhado com alguém que te vê de verdade vale mais do que qualquer palco cheio de aplausos. Um momento de presença plena em uma atividade simples deixa você mais nutrido do que horas de distração. Uma conversa vulnerável, em que você arrisca mostrar o que realmente sente, revela uma qualidade de conexão que nenhuma performance consegue imitar. Essas são pistas de que o eixo interno está mudando. Você começa a medir a vida não mais pelo quanto acumula, mas pelo quanto se alinha. E enquanto tudo isso acontece, uma pergunta continua se formando, como uma maré que sobe devagar, mas com força impossível de conter. Até quando? Até quando você vai aceitar viver com o nervo de Deus quase desligado, chamando de normal uma existência que esmaga a sua sensibilidade? Até quando vai chamar de responsabilidade o que, na verdade, é medo travestido de maturidade? Até quando vai chamar de destino aquilo que, lá no fundo, sabe que é escolha repetida por costume e condicionamento? Todd não vem para responder por você. Ele vem para amplificar essa pergunta até que ela se torne grande demais para ser ignorada. O ponto que se aproxima não é o fim da linha, mas o fim da ilusão de que você pode continuar adiando indefinidamente esse encontro consigo mesmo. Os arcontes vão se agitar, vão usar tudo o que puderem: medo, culpa, cansaço, distrações, promessas de alívio rápido. Vão tentar te convencer de que é melhor voltar a dormir, que é perigoso demais seguir ouvindo essa voz, que você tem muito a perder, mas ao mesmo tempo o nervo de Deus continuará pulsando, talvez mais forte do que nunca, lembrando que o que você pode perder são apenas as correntes às quais se acostumou. E enquanto esse embate se intensifica, você começa a perceber que não está apenas ouvindo uma mensagem, está sendo atravessado por um chamado. Não é o apresentador falando com o espectador. É uma parte sua, antiga e sábia, conversando com a versão de você que aprendeu a sobreviver. Toda vez que algo em você se arrepia, prende a respiração, sente o peito vibrar, é sinal de que a linha entre essas versões está afinando. E é justamente nessa delicada e tensa aproximação entre o que você tem sido e o que você é que o último aviso de Totti se concentra. Porque existe um momento em que a porta interna deixa de estar apenas entreaberta e começa, finalmente, a se mover. O que acontece do outro lado dela ainda não será revelado agora. Mas o fato de você sentir que essa porta existe já muda tudo. Talvez, agora, com tudo o que já foi dito, o silêncio dentro de você esteja diferente. Não é mais aquele vazio pesado, sem direção. É um silêncio grávido, como se algo antigo tivesse despertado, mas ainda estivesse de olhos fechados, respirando fundo pela primeira vez depois de muito tempo. Não existe fogo de artifício, não existe cena grandiosa. Existe apenas a sensação íntima de que alguma coisa foi tocada onde ninguém costuma encostar. E é justamente aí que este caminho deixa de ser um conteúdo e começa a se tornar uma escolha. Repara como, ao longo deste caminho, cada símbolo foi, na verdade, um espelho. O corredor interno, a porta evitada, os contratos invisíveis, as máscaras, as dores que se repetem, tudo isso não veio para acusar você, mas para devolver a você o direito de se enxergar sem filtros. O nervo de Deus nunca foi um prêmio para poucos escolhidos, mas um eixo esquecido dentro de cada ser que se deixou adormecer para caber. Agora você sabe que ele existe, e saber disso, ainda que pareça pouco, já muda para sempre a forma como você encara o que sente. As dores que você carregou durante tantos anos deixam de ser apenas histórias tristes e passam a ser mapas. Cada humilhação, cada abandono,
Cada momento em que você precisou se encolher para sobreviver, agora revela sua verdadeira face. Marcas de um ser que foi grande demais para um mundo treinado para lidar com gente diminuída. O que antes parecia castigo, talvez comece a se mostrar como treinamento brutal para que você aprendesse a reconhecer, com precisão, tudo aquilo que viola a sua verdade. A ferida que antes só sangrava pode se tornar, se você permitir, um portal. Os arcontes, que antes pareciam apenas forças externas controlando tudo, agora podem ser vistos por outro ângulo, como o reflexo de todos os pactos que você aceitou, por medo, por cansaço, por costume. Eles existem onde você se abandona. Eles ganham poder onde você desiste de se ouvir. Eles se alimentam de cada vez que você finge não perceber que está se traindo. E ao mesmo tempo perdem força a cada pequeno gesto em que você escolhe ser verdadeiro consigo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda. O nervo de Deus, que tantas vezes você sentiu como aperto, angústia, arrepios, pressentimentos, agora pode ser reconhecido como aquilo que sempre foi, o fio de luz aceso no meio de uma cidade apagada. Enquanto tudo ao redor se organiza para manter a escuridão confortável, ele insiste em brilhar, mesmo que fraquinho, mesmo que tremendo, mesmo que escondido atrás dos telhados da sua própria resistência. Você não precisa transformá-lo em um sol de imediato. Basta decidir que não vai mais apagá-lo para agradar um mundo que se alimenta de gente apagada. E é por isso que, daqui para frente, a pergunta já não é se você acredita ou não em Thoth, em arcontes, em nervos sagrados. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com aquilo que sentiu enquanto ouvia tudo isso? Porque se tocou em você, não foi porque as palavras são bonitas, foi porque ressoaram em algo que já existia em silêncio aí dentro. Se nada tivesse sido despertado, você já teria desligado, já teria se distraído, já teria tratado tudo como exagero. Mas você ficou. E ficar é, em si, uma forma de resposta. Talvez você se veja, em breve, em situações conhecidas, mas com uma nova consciência. As mesmas conversas, os mesmos ambientes, as mesmas cobranças. Só que agora, algo em você observa de um lugar diferente. Percebe o momento exato em que está prestes a repetir o velho roteiro. Sente o corpo sinalizando, o peito apertando, a garganta travando. E por um segundo, percebe que tem outra opção. É nesse segundo que o nervo de Deus estende a mão. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, mas você vai lembrar que pode escolher diferente. Haverá momentos em que você vai pensar em voltar ao antigo modo automático. Vai parecer mais fácil, vai parecer mais seguro. A mente vai argumentar que é tarde demais, que a vida está complicada demais, que você não tem luxo para esse tipo de despertar. Os arcontes adoram essa música, mas em algum ponto quieto do seu interior, uma parte sua vai responder baixinho: tarde é continuar assim. Tarde é permanecer longe de si. Tarde é seguir repetindo uma história que não sustenta mais o peso da sua consciência. Mas, em algum ponto quieto do seu interior, uma voz que não grita vai continuar repetindo: você já viu demais para fingir que não viu. Já sentiu demais para atuar como se não sentisse. Já reconheceu sinais demais para continuar chamando tudo de coincidência. Essa voz não vem para acelerar você, nem para cobrar grandes gestos imediatos. Ela vem para lembrar que o verdadeiro ponto de virada acontece nas pequenas escolhas que ninguém registra, mas que mudam pouco a pouco o eixo da sua vida inteira. É neste ponto que a presença de Thoth deixa de ser uma figura distante e passa a se manifestar como um tipo de lucidez silenciosa, caminhando ao seu lado. Não para mandar, não para transformar você em discípulo cego, mas para testemunhar a sua coragem de voltar a si.
A sabedoria dele não se impõe, apenas ilumina. Ela mostra que o último aviso não é um fim, é uma borda, uma linha traçada entre a versão sua, que existe para sobreviver ao sistema, e a versão sua, que existe para trazer uma outra frequência para este mundo. Talvez, dias depois deste vídeo, você esteja fazendo algo simples, como lavar uma louça, pegar um transporte, olhar pela janela, e uma frase volte inteira à sua mente. Um gesto, uma imagem, uma pergunta. E de repente, sem que nada externo tenha mudado, você sinta um nó na garganta, um ardor no peito, uma vontade de respirar diferente. Esse é o eco. É o conteúdo deixando de ser lembrado pela cabeça e começando a ser reativado pelo corpo. Não lute contra isso. Sinta, respire, reconheça. É o nervo de Deus, lembrando que continua aceso. Se, em algum lugar de você, essa verdade silenciosa começou a se mexer, permita-se honrá-la. Não com promessas grandiosas, não com juramentos dramáticos, mas com a decisão íntima de não se abandonar mais tão facilmente. Carregue esta frase como âncora, escrita por dentro, onde só você lê. Ninguém pode fechar aquilo que eu decido manter desperto. Repita isso quando sentir medo. Repita quando se perceber quase voltando ao antigo. Repita quando o mundo tentar convencer você de que nada disso importa. Porque para o sistema, talvez não importe mesmo. Mas para a sua alma, é a diferença entre existir e apenas passar. Então permita que esse chamado não pare aqui. Se você sentiu que, de alguma forma, este vídeo encontrou exatamente a parte certa de você, trate isso como um sinal e não apenas como entretenimento. Use esse sentimento como combustível para continuar a jornada, para buscar mais conhecimento, mais consciência, mais presença. Não porque alguém mandou, mas porque uma parte sua entendeu que não dá mais para viver no escuro, sabendo que há uma luz, por menor que seja, esperando pela sua escolha. Deixe um comentário contando o que mexeu mais fundo em você, não como quem preenche um formulário, mas como quem registra um compromisso com a própria verdade. Suas palavras podem ser o espelho que outra pessoa precisa para perceber que também não está louca, que também está sentindo algo que não sabe explicar. Ao curtir este vídeo, ao compartilhá-lo, ao se inscrever neste canal, você não está apenas ajudando um conteúdo a alcançar mais gente. Você está colaborando para que mais nervos adormecidos sejam lembrados, para que mais consciências saiam do piloto automático, para que mais almas escutem aquilo que há tanto tempo lhes é sussurrado. Se este espaço fez sentido para você, se a voz de Toth encontrou ressonância na sua própria voz interna, fique. Caminhe junto. Ative o sino da notificação não como reflexo automático, mas como um gesto simbólico de que você permite ser chamado de volta, sempre que começar a esquecer. Volte a este vídeo quando sentir que está se perdendo de novo. Indique para quem você percebe que está no mesmo corredor escuro, tateando as paredes, procurando uma fresta de luz. Às vezes, o que muda uma vida inteira é justamente um conteúdo que chega no momento exato em que a alma estava quase desistindo. Porque no fim, não é o vídeo que importa, nem o canal, nem o formato. O que realmente importa é aquilo que despertou por alguns instantes aí dentro, enquanto você ouvia cada palavra. Isso é seu, ninguém pode tomar. Isso é o nervo de Deus piscando, dizendo que ainda está aqui, que nunca foi totalmente fechado, que esperava apenas o instante em que você estaria pronto para olhar para ele sem fugir. Guarde esta última imagem. Você, em silêncio, de olhos fechados, respirando fundo, tocando por dentro o fio invisível que liga sua consciência ao que é maior do que qualquer medo, e ouvindo muito claramente uma verdade simples e irrevogável. A chave sempre esteve nas suas mãos.